Quero convidá-la a permanecer em pé e tomar a sua Bíblia conosco. Estamos estudando em Escola Bíblica Dominical o livro de Gênesis e hoje nós estudamos um pouquinho mais a respeito de Noé, a respeito do dilúvio. Nós falamos na semana passada que assim como foi nos dias de Noé, será a volta do Filho do Homem. E eu quero continuar falando sobre Noé, quero continuar falando sobre essa palavra que nós já começamos a estudar em Escola Bíblica Dominical. Quero convidá-lo a estar conosco todos os domingos às 9 horas da manhã, nos reunindo. Temos classes para adolescentes, classes para jovens, classes para as crianças, classes para os adultos, mulheres, homens. Então, você tem aí um leque de oportunidades para que você possa estar conosco. E hoje nós estudamos o capítulo 8. E eu quero começar, dar introdução na minha mensagem. Neste capítulo 8, nós vamos passar por vários outros textos, mas eu quero começar aqui em Gênesis 8, no versículo 1, que nos diz assim: E lembrou-se Deus de Noé, e de todo animal, e de toda res que estava na arca, e Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Somente até aí. Vamos orar mais uma vez. Pai, acabamos de ler mais uma pequena porção da Tua Palavra. Então o Espírito Santo tem a liberdade plena em trazer tudo aquilo que o Senhor tem para nós essa manhã, e que possamos não somente ouvir, entender e guardar nos nossos corações, mas sobretudo, Senhor Deus, que nós possamos colocar essa palavra em prática no nosso viver, a fim, Senhor Deus, que possamos desfrutar dessa vida abundante que Jesus Cristo nos conquistou na cruz do Calvário, e também, Senhor Deus, darmos a Ti sempre toda a honra e toda a glória. Eu oro grato, pois eu oro no nome de Jesus. Amém e amém. Toma o seu lugar, querido, fique à vontade, é bom demais estarmos aqui na casa do Pai. Quando nós olhamos para o dilúvio, e eu comentei isso em Escola Bíblica Dominical, nós precisamos trazer ao nosso coração duas atitudes primeiras vindas de Deus. Quando eu penso em dilúvio, eu penso primeiro em libertação. Primeira coisa que eu me lembro é que Deus proveu uma arca para Noé e a sua família. Então, quando eu penso em dilúvio, eu penso na grande libertação que Deus deu àqueles que o amavam, aqueles que o serviam, aqueles que agiam diferente de todo o povo da época. E a segunda palavra que me vem ao coração quando eu penso em dilúvio, eu penso na palavra juízo, juízo de Deus sobre aqueles que estavam indo contra aos princípios de Deus, blasfemando contra Deus. A gente precisa sempre trazer à nossa memória que Deus é um Deus misericordioso, Deus é um Deus bondoso, Deus é um Deus longânimo, mas Ele não pode conviver com aquilo que nós chamamos de pecado. Ele não pode ser conivente com o erro. Ele não vai passar a mão na cabeça da pessoa que está errada, que está trazendo prejuízo à sociedade, que está trazendo prejuízo à igreja, que está trazendo prejuízo à família. Muitos de nós estamos clamando, dizendo: Deus, intervenha na vida daquela pessoa que tanto mal está fazendo, tanto mal está trazendo à minha vida, tanto mal está trazendo à minha família, está trazendo à minha igreja, à minha sociedade, ao Brasil. Deus, intervenha. Às vezes nós vemos pessoas agindo de uma maneira tão maldosa e ficamos questionando: cadê Deus? Por que Deus não está agindo? Eu tenho batido muito nessa tecla, que Deus está dando um tempo para que essas pessoas possam se arrepender. Mas se não se arrependerem, não aproveitarem o chamado tempo de Deus, mais cedo ou mais tarde, Deus vai trazer juízo, mas sempre poupando os seus, sempre guardando os seus, sempre trazendo salvação e libertação àqueles que são seus. O mundo da época de Noé, desculpa a minha comparação com laranjas, né? Eram como se fosse uma caixa cheia de laranjas estragadas.
Gente que conhecia a verdade, sabia os princípios colocados por Deus no coração, e mesmo assim se recusam a servir ao Senhor e obedecer ao Senhor. E no meio daquela caixa de laranjas estragadas, desculpa a minha linguagem, Deus viu ali algumas laranjas boas. Deus viu ali algumas laranjas com qualidade. Se fosse você, olhando para uma caixa de laranjas estragada, e você visse ali algumas boas laranjas, qual seria a sua atitude? A sua atitude com certeza seria, como Deus, tirar aquelas laranjas boas em meio àquelas laranjas ruins, salvar aquelas boas laranjas, porque se a gente deixar aquelas laranjas naquele cacho, naquele caixote de laranjas podres, certamente aquelas laranjas podres iriam contaminar aquelas boas laranjas. Foi exatamente o que Deus fez com Noé e a sua família. Deus olhou para uma nação corrompida, para uma nação intransigente, uma nação pecadora, e viu em Noé um coração puro, e viu na sua família um coração bom. Então agora Ele manda as águas do dilúvio, para que Ele pudesse realmente pôr um fim a toda aquela podridão. Deus deu tempo, 120 anos. A Bíblia nos diz que Noé pregou, foi o grande pregador da palavra. 120 anos ele pregou o arrependimento. 120 anos ele diz que viria o dilúvio, mas aqueles homens não ouviram, até que vieram as águas. Ou seja, já que eles não querem, Deus sempre vai respeitar a nossa vontade. Eu vou salvar aqueles que querem. Eu vou fazer uma obra na vida daqueles que querem. Então Deus mandou ali o dilúvio. Agora imagina a apreensão que havia no coração de Noé. Olha, vai vir água de tudo quanto é lado. A Bíblia fala que as comportas do abismo foram abertas, ou seja, vieram águas de baixo, de lençóis freáticos, vieram águas de cima, particularmente eu acredito que vieram águas de lado em forma de tsunamis, ou seja, vieram água de tudo quanto é lado. Deus fala para Noé: entra você e a sua família nessa arca, juntamente com aqueles animais que eu vou poupar. Noé entrou ali naquela arca, ele não tinha a mínima noção, é importante a gente lembrar disso. Noé não tinha a mínima noção de quanto tempo iria chover. Noé não tinha a mínima noção de quanto tempo ele permaneceria na arca. Noé não tinha a mínima noção daquilo que iria acontecer. Mas quando a gente não sabe o dia de amanhã, a melhor atitude é entregar nas mãos de Deus e confiar que Deus está no comando. Mas nós somos seres humanos, nós somos gente. Chove um dia e a gente pensa assim: não, amanhã vai parar de chover. Passamos por um problema durante um dia, a gente diz: não, amanhã vai melhorar. Nós somos brasileiros. E se tem um povo que é otimista, que acredita que amanhã as coisas vão melhorar, mais do que qualquer outra nação, acredito que somos nós brasileiros. Nós somos brasileiros, nós não desistimos, nós acreditamos sempre em dias melhores, mas no dia seguinte a chuva continuou. Não, mas amanhã vai parar. E no dia seguinte a chuva continuou. E no dia seguinte a chuva continuou. E não é como muitas vezes a gente vai para a praia, né? Às vezes a gente faz aquele pezinho de meia, aluga uma casa na praia, aluga ali um hotel na praia, e justamente na semana que a gente vai para a praia, começa a cair aquele dilúvio. Oh, quem nunca passou por isso, né? Na semana que a gente vai viajar, começa a chover. E qual é a nossa esperança? Amanhã o sol vai vir, né? Amanhã vai abrir o sol. E a gente olha a meteorologia, semana inteira de chuva. Não, Deus, tem misericórdia, manda sol. Vai. Quem nunca fez essa oração aqui, né? Não, mas a meteorologia está dizendo que vai chover, mas eu acredito que Deus vai mandar um vento forte, vai mandar essa chuva para longe, e eu vou desfrutar aqui das minhas férias, vou desfrutar aqui do meu final de semana prolongado, e nada. Mas gente, o máximo que acontecer é a gente ficar frustrado e voltar branquelo para casa de novo, né? Ou sem aquele bronze gostoso de novo para casa. Mas, no caso de Noé, a coisa era um pouquinho mais séria. Não parar de chover é você saber que todas as pessoas vão morrer. Não parar de chover é você entender que pessoas estão sofrendo. Não parar de chover é você não saber o que vai fazer no dia de amanhã. Chove um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 40 dias.
E neste momento, como nós somos seres humanos, e nós estamos ali orando, Senhor, chega de chuva, chega de Covid, chega de problema, chega de desemprego, chega de enfermidade, chega, 40 dias, Senhor, chega. E parece que Deus se faz surdo. O silêncio de Deus é ensurdecedor. A gente ora, Deus chega, nada. A gente continua clamando, e de repente, se a gente não tiver uma atitude de fé, se a gente não tiver uma atitude de confiança plena, de que o nosso Deus vai bradar, infelizmente o medo começa a tomar conta do nosso coração. A insegurança começa a tomar conta do nosso coração. Gente, não para de chover, faz 40 dias que está chovendo, e parece que Deus não ouve a minha oração. E depois de 40 dias, parou de chover. Uau! Glória a Deus, parou de chover. Mas a terra inteira está inundada. A arca está ali boiando. A arca está ali entregue aparentemente a nada, simplesmente flutuando. Senhor, faz essas águas abaixarem. Um dia, e nada de água baixar. Senhor, misericórdia, que essas águas baixem. Um dia, 2 dias, 150 dias. E a Bíblia fala que as águas prevaleceram. As águas não baixaram, não subiram. 150 dias, ou seja, já estamos falando de 40 dias de chuvas, mais 150 dias onde não acontece absolutamente nada. 190 dias não acontece nada. 6 meses e não acontece nada. E ao cabo de 6 meses, praticamente 7 meses, a Bíblia usa essa expressão. Então lembrou-se Deus de Noé. E quando a gente lê essa expressão, lembrou-se Deus de Noé, dá a impressão que Deus havia se esquecido. Imagina, Deus deixou lá Noé dentro da arca, com a sua família, com os bichos, chuva para tudo quanto é canto. Parece que ele foi fazer alguma coisa, daqui a pouco ele diz, lembrei do Noé, lembrei. Tá? Então essa expressão, lembrou-se Deus de Noé, não significa que em algum momento Deus havia se esquecido de Noé. Mas a Bíblia diz que Deus se lembrou, a gente só se lembra daquilo que a gente esqueceu. Isso falando de seres humanos. Mas falando de Deus, não tem nada a ver, lembrou-se, com o fato de ter esquecido. Quando a Bíblia fala lembrou-se, e muitas vezes a gente vai ver, principalmente no Velho Testamento, o povo dizendo, lembra-te, Senhor, da tua aliança, lembra-te, Senhor, do teu povo, lembra-te, Senhor, de nós. A gente vai ver muito essa expressão, lembra-te, e a gente vai ver como consequência, e lembrou-se Deus. Na verdade, não é que Deus havia se esquecido, porque muitas vezes essa é a nossa impressão. Deus se esqueceu de mim. Não é possível. Eu estou orando, e quanto mais eu oro, pior as coisas ficam. Quanto mais eu oro, mais ensurdecedor é o silêncio de Deus, que parece que não está entendendo o meu problema. Quantas vezes a gente já tentou ter uma DR com Deus? Senhor, senta aqui, o Senhor não está entendendo o que está acontecendo. Quem nunca teve uma DR com Deus, né? Discutir a relação com Deus. Senhor, o Senhor não está entendendo. O Senhor não está entendendo que choveram 40 dias. O Senhor não está entendendo que fazem 150 dias que não mexe essas águas. O Senhor não está entendendo que faz 6 meses que eu estou desempregado. O Senhor não está entendendo que faz 6 meses que o meu filho está doente. O Senhor não está entendendo. Eu acho que o Senhor não entendeu. Então eu preciso te explicar. Deus nunca vai se esquecer da gente. Quando a Bíblia diz, lembrou-se o Senhor, significa que Deus começa a agir dentro de um segundo propósito. Tudo que Deus faz, Ele faz com propósito. E agora, Ele não começa um segundo propósito antes que Ele termine o seu primeiro propósito. Então, põe isso de uma maneira muito forte no seu coração.
Deus trabalha por etapas. Deus trabalha por propósitos. Deus trabalha com ciclos. Filipenses 1,6 diz assim: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em nós começou a boa obra, vai aperfeiçoar. Deus ainda não fez tudo o que Ele tinha para fazer na sua vida. Deus não fez tudo o que Ele tinha para fazer no seu ministério. Deus não fez tudo o que Ele tinha para fazer na sua família. Calma. Calma. 6 dias Ele fez os céus e a terra. Cada dia Ele tinha um propósito. Cada dia Ele tinha uma meta. Cada dia Ele tinha um objetivo. Cumprindo o primeiro propósito, Ele partirá para o segundo. Cumprindo o segundo propósito, Ele partirá para o terceiro. E normalmente, gente, normalmente, claro que a gente não pode engessar a Deus, mas normalmente Deus, como foi tão bem trabalhado aqui pelo Projeto Esther, Deus trabalha de dentro para fora. Antes de mexer muitas vezes nas suas finanças, Deus quer mexer no seu coração. Muitas vezes Deus não vai te livrar do problema. Deus vai te capacitar a vencer o problema. Deus vai mexer aqui. E quando a gente passa por um problema, a gente já quer logo que Deus tire. Senhor, livra-me desse problema. Livre-me daquela perseguição. Livra-me daquele mal. A gente sempre quer sair fora. Nem sempre as nossas orações são assim: Senhor, me dá força, me dá graça, me dá paciência, para que eu, na tua força, na tua graça, na tua paciência, possa vencer o problema. Então muitas vezes Deus não tira o seu problema, porque Ele está te capacitando com paciência, com força, com sabedoria, com perseverança, para que você vença o problema. Cada vez Deus vai trabalhar de uma maneira diferente. E a minha palavra para você hoje é: não perca a expectativa, não perca a sua fé. Não ache que Deus se esqueceu de você, não ache que Deus te abandonou, não pense que as suas orações estão se perdendo, não pense que Deus está alheio à sua dor. Deus é aquele que trabalha no turno da noite. Antes da antiguidade nunca se ouviu, nunca se viu um Deus que trabalha por aqueles que por Ele esperam. E muitas vezes Deus está trabalhando de noite. O que significa isso? Quando você não está vendo, da maneira que você não está entendendo. Eu ia deixar essa frase para o fim, mas eu quero trazê-la agora. Quando você não estiver entendendo nada, quando você não estiver compreendendo porque tanta coisa está acontecendo, feche os teus olhos e comece a glorificar o Senhor. E creia que Ele não perdeu o controle. Creia que Ele ainda e sempre te amará. Se agarra no amor dEle. Se agarra. Abacuque fala isso. Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça. E a gente pensa assim: a figueira não florescer, poderia usar a macieira, a goiabeira, a laranjeira. Não, ele diz figueira. Porque figueira para Israel é símbolo de um novo ciclo. Quando a figueira floresce, quando a figueira volta a encher de folhas, de flores, quando a figueira floresce, eles sabem que um novo tempo está para chegar, uma nova estação está para chegar. Jesus mesmo diz: olha, quando vocês virem a figueira florescer, que nesse caso era um símbolo de Israel, saiba que alguma coisa nova está acontecendo. Então a figueira florescer significa que um novo ciclo está para acontecer, que algo novo está para acontecer. E agora Abacuque está dizendo: ainda que a figueira não floresça, ou seja, ainda que eu não tenha perspectiva nenhuma de algo novo acontecer, ainda que não tenha nenhuma palavra de um médico, ainda que não tenha a palavra de ninguém dizendo: olha, vai melhorar, vai dar certo, ou seja, ainda que a figueira não floresça, ainda que eu não vislumbre nenhuma possibilidade de mudança, ainda que tudo esteja dizendo está condenado, está morto, está perdido, ainda que não haja, Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça,
eu escolho adorar ao Senhor. Eu escolho. Abacuque estava triste, desanimado. O povo estava afastado de Deus. Os caldeus, a saber, a Síria, estava tomando todas as nações e indo em marcha de guerra em direção a Israel. Todas as nações do norte de Israel, do oeste de Israel, estavam sendo invadidas, tomadas pela Síria. E agora os exércitos da Síria estavam indo em direção a Israel. E agora o profeta estava dizendo: Senhor, faz alguma coisa. Quando você abre em Abacuque, se você tiver coragem de abrir em Abacuque, dure achar. Diz assim Abacuque capítulo 1, peso que viu o profeta Abacuque. E a primeira coisa que Abacuque diz: até quando, Senhor? Até quando clamarei? E o Senhor vai ficar em silêncio? Parece a minha oração, parece a sua, não parece não? Será que de alguma maneira você se identifica com Abacuque? Senhor, até quando eu vou clamar? E o Senhor não vai escutar. Eu vou gritar, violência. Não somente uma violência interna, porque os líderes religiosos, os líderes políticos de Israel estavam desdenhando do povo, mas uma violência externa. Os soldados assírios estavam marchando em direção a Israel, e Abacuque está dizendo: Senhor, faz alguma coisa. E Deus fica em silêncio. E ele diz: até quando gritarei violência? Até quando clamarei, o Senhor não me ouvirá? E ele toma uma decisão. Capítulo 2, versículo 1, ele diz assim: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vou ficar quietinho, vou ficar vigiando, para ver se o Senhor fala comigo. E quando Ele falar, eu vou responder. Ele diz assim: eu não tenho outra alternativa, a não ser aguardar em silêncio a salvação do meu Deus. Eu não tenho outra alternativa, como está escrito no Salmo 40. Esperei. Me ajuda aí, gente. Com paciência. Esperar é fácil, gente. Esperar, todo mundo está acostumado a esperar. Esperar não é dificultoso. O dificultoso é esperar com paciência. Há momentos na vida, irmãos, em que o Senhor vai parecer estar em silêncio. E a Bíblia fala assim: bom é aguardar o tempo de Deus, os ciclos de Deus. Ou eu acredito que Deus está no comando, está sentado no trono, regendo sobre o universo, regendo sobre o Brasil. Muita gente dizendo: meu Deus, vai acontecer isso com o Brasil, vai acontecer aquilo com o Brasil. E as perspectivas políticas são horríveis para o Brasil a partir do próximo ano. A gente sabe disso. E tem muita gente se levantando como um profeta do caos, dizendo: vai acabar, vamos embora, o último a sair apaga a luz. Eu estou escutando muito isso. Querido, se eu não entender que Deus ainda não perdeu o comando, se eu não entender que Deus ainda está sentado no trono, a gente entra em desespero. Mas a gente disser: ainda que a figueira não floresça, não haja nenhuma perspectiva de melhora, eu vou continuar a confiar no meu Deus, eu vou continuar a louvar o meu Deus. No tempo dele, ele virá, no tempo dele, ele me resgatará, no tempo dele, ele vai fazer soprar um vento, as águas do dilúvio vão baixar, e no tempo dele você vai ouvir: sai da arca e começa uma nova vida no tempo dele. Pode aplaudir ao Senhor. Há um tempo de Deus. Mas esse tempo parece tão distante, ainda mais quando a coisa está muito ruim. Quando as coisas estão boas, o tempo não parece tão longo. Mas quando as coisas estão difíceis, o que é um tempo? O que é o tempo? Depende da tua perspectiva.
depende da sua realidade. Às vezes, por uma fração de segundo, a gente escapa de um acidente. Às vezes, por uma fração de segundo, a história toda muda. E eu me apego muito à história de Lázaro. Lázaro estava enfermo. Lázaro doente. E o tempo passava. E a febre aumentava. Marta e Maria chamam um mensageiro, mandam procurar Jesus, para lhe dar a seguinte informação: Jesus, a quem tu amas, está enfermo. Rápido! Corre! Ele está à beira da morte. Não há tempo de pestanejar, não há tempo de fazer outra coisa, não dá tempo, ele está agora já agonizando. E esse rapaz, a gente encontra isso lá em João capítulo 11, e esse rapaz encontra Jesus e lhe dá o recado: olha, Marta e Maria estão te chamando. Agora, me ajuda, qual foi a resposta de Jesus para esse mensageiro? Ele permanece ali mais 3 dias, só chega lá em Marta e Maria no quarto. Mas, pensa um pouquinho comigo, qual foi a resposta que o mensageiro levou? O mensageiro foi até Jesus e deu uma mensagem: olha, Lázaro, a quem tu amas, está aí nos últimos momentos da sua vida. Se o Senhor não fizer nada, urgente, ele vai morrer. Qual foi a resposta de Jesus? A gente não sabe, mas eu imagino que a resposta de Jesus seja assim: manda elas esperarem um pouco, estou chegando. Eu não consigo imaginar outra resposta. Estou indo. Manda elas ficarem tranquilas, estou chegando. Havia uma promessa: estou chegando, estou indo. Diga para elas ficarem tranquilas, já chego. E elas recebem essa promessa. Como a gente recebe tantas promessas de Deus, elas se agarram nessa promessa. Como nós devemos nos agarrar nas promessas de Deus. Quero trazer na memória aquilo que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Grande é a sua fidelidade. É o que diz Lamentações capítulo 3. E elas estão ali esperando. E a febre não baixa. Elas estão esperando. Mas Jesus está em silêncio. Elas estão esperando. A respiração começa a ficar mais fraca. Elas estão esperando. E ele morre. Fala que eu já chego. Elas estão esperando. E elas limpam o corpo para as purificações dos judeus. Elas estão esperando. E elas começam a embalsamar o corpo. Elas estão esperando. E põe aquele corpo num caixão. Silêncio ensurdecedor de Jesus. Elas estão chegando, elas estão esperando. E as pessoas vêm para o cortejo. Elas estão esperando. E o cortejo, seguido de lágrimas, está indo em direção ao túmulo. Elas chegam no túmulo. Jesus não está lá. O corpo é colocado no túmulo. Silêncio de Jesus. A pedra lacra o túmulo. E Jesus não havia chego. Um dia, silêncio. 2 dias, sentimento de traição. 3º dia, sentimento de abandono. 4º dia,
Não vale a pena mais esperar. Já apodreceu. O silêncio de Deus muitas vezes é terrível. 190 dias dentro daquela arca. Nada. Meses de guerra contra a Síria. Nada. Quarto dia, Jesus chega. E a primeira coisa que elas dizem: se o Senhor não ficasse surdo à minha oração, se o Senhor não fosse indiferente ao meu clamor, se o Senhor realmente amasse Lázaro, se o Senhor realmente se preocupasse com a gente, não teria acontecido nada disso. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão Lázaro não teria morrido. Eu vejo tanta gente longe da igreja hoje, queridos. Eu vejo tanta gente com a sua fé dilacerada. Eu vejo tanta gente que desistiu. Eu vejo tanta gente magoada com Deus. Eu estou magoado com Deus. Estou ferido. Porque Ele sabe o quanto eu orei. Ele sabe o quanto eu precisava disso. Ele sabe o quanto eu amava o meu irmão Lázaro. Ele sabe. Ele não é que Ele não sabe, Ele sabe. E a decepção, a frustração chega. E a única coisa que a gente consegue dizer é: se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor me amasse, se o Senhor se importasse conosco, meu irmão Lázaro não estaria morto. Meu irmão estaria vivo. Jesus olha para Maria e diz: deixa eu te falar uma coisa, filha. Não é do teu jeito, é do meu jeito. Deixa eu te falar uma coisa, filho. Não é na tua hora. É na hora certa, é na hora dele. E quando você acha que não tem mais solução, não tem mais jeito, ele continua a olhar e dizendo: teu irmão, hoje, o dia de hoje, eu escolhi o dia de hoje para que ele fosse ressuscitado. Eu escolhi esse dia, eu não escolhi ontem, eu não escolhi antes de ontem. O meu plano era vir aqui hoje, porque a Bíblia diz: ele permaneceu mais 3 dias ali. Meu plano era hoje fazer um milagre na sua vida, no tempo certo de Deus, porque há um tempo de Deus para todas as coisas, e se você não entender isso, você vai se permitir abater. Se você não entender isso, a sua alma vai ficar amargurada, os seus sonhos serão frustrados. Mas quando você disser como Abacuque: ainda que a figueira não floresça, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que ainda há esperança, e na hora certa Ele vai agir. É no tempo dele. Por isso que o Salmo 40 é tão difícil. Uma vez eu cheguei para um irmão e disse: irmão, eu tenho uma palavra de Deus para você. Ele disse: qual? Salmo 40. Ele diz: pastor, qualquer palavra, menos Salmo 40. Vai logo para o 70, que diz: apressa-te, Senhor. Sai do 40, esperei com paciência, e vai para o 70, apressa-te, Senhor, porque eu estou nessa pegada. Querido, Deus nunca se atrasa. Sua hora é perfeita. O problema é como é que está o teu coração agora. O problema é como é que está a tua fé agora. O difícil momento da fé.
Meu pai pregou, talvez um dos maiores sermões que meu pai pregou, intitulado Difícil Momento da Fé. Que momento que é esse? É aquele momento entre a promessa de Deus, diga que eu estou chegando, vai dar tudo certo, e até você ver o Lázaro ressuscitando. Esse período aqui entre a promessa e você viver a promessa, é o difícil momento da fé, aonde a sua fé será provada no fogo, proveite na fornalha das aflições. Isso vai acontecer com todos nós. Hoje as coisas vão mudar. Hoje Lázaro vai ressuscitar. Hoje. Chegando Jesus, achou que havia 4 dias e que ele estava na sepultura. Olha, Betânia distava de Jerusalém 15 estádios. Muitos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria, dizendo: esquece desse negócio de Jesus, esquece desse negócio de salvação, esquece, aceita que é mais fácil. Vão aparecer muitas pessoas dizendo: aceita que é mais fácil. Mas a gente não vai aceitar os planos do diabo, a gente vai aceitar os planos de Deus. E os planos de Deus é de vida, e vida em abundância. Os planos de Deus é salvação, libertação. Hoje o teu irmão será ressuscitado. Hoje espera, não desista, não perca a fé, não guarde mágoa no seu coração. Continue crendo, continue adorando, continue buscando, continue perseverando, continue a fazer a tua parte, e na hora certa Ele vai bradar. Eu preciso encerrar. Ele está dizendo: eu vou chegar. O recado de Deus para você foi o mesmo recado que aquele menino levou. Olha, ele disse que ele vai chegar. E quando ele chegar, vai dar tudo certo. Você consegue crer nisso? Ele vai chegar. Quando Ele chegar, assim diz o Senhor para você. Eu quero ser profeta na sua vida essa manhã. Eu quero ser boca de Deus na sua vida. Quando Ele chegar, o vento Ele vai soprar, como soprou o vento na época de Noé. Na hora que Ele chegar, o vento vai soprar. Quando Ele chegar, Ele vai ressuscitar os teus planos, Ele vai ressuscitar os teus sonhos. Quando Ele chegar, Ele vai acalmar o mar encapelado. Ele ainda não chegou, mas quando Ele chegar, Ele vai acalmar a tempestade da sua vida. Quando Ele chegar, o medo, a tristeza, a apatia vai cair por terra. Quando Ele chegar, pastor, mas quando que Ele vai chegar? Eu vou te contar uma coisa: Ele já está aqui. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Leão de Judá, aquele que venceu a morte, Ele já está aqui. E Ele te diz: eu chego sobre a tua vida hoje. Eu chego para trazer libertação, para trazer cura, para trazer restauração, para reviver os teus sonhos. Ele está aqui. Se coloque em pé onde você estiver. Ele está aqui. Ele está aqui. Oh, aleluia. A resposta está aqui, a solução está aqui, o caminho, a verdade e a vida, Ele está aqui. Jesus disse: eu sou, e aonde eu estiver, aí a liberdade, aonde eu estiver, aí a cura. E Ele vai fazer. Claro que existe um tempo, talvez hoje seja um tempo de Ele só tomar você no colo e dizer: continua firme na hora certa. Mas eu quero que você se sinta essa manhã abraçado por este Pai, que você possa lançar por terra todo o seu medo. Imagina Noé naquela arca, todos aqueles bichos ali, os filhos dizendo: pai, e aí? Cadê Deus? Ele vai chegar. Ele já chegou. E talvez essa noite, essa manhã, o que Ele queira é abraçar a gente. Ele queira começar um processo novo.
E a gente vai dizer: eu sei que a figueira está florescendo, eu sei que há um novo tempo, porque o tempo agora não é mais uma estação, o tempo agora é uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus. Um novo tempo sobre as nossas vidas é essa presença de Jesus sobre nós. Fecha os teus olhos, conversa com Ele essa manhã. Eu te desafio a fazer a oração de Abacuque. Eu te desafio a fazer essa oração. Senhor, ainda que as coisas não estejam mudando, eu continuo acreditando. Ainda que não haja perspectivas humanas, eu continuo acreditando. Eu escolhi continuar acreditando. Eu escolhi não voltar atrás, porque há momentos nessa vida que nós pensamos em olhar para trás, e neste momento nós temos que clamar pelo nome de Jesus. Nós escolhemos continuar a adorar. Pai querido, tem muita gente aqui essa manhã que está com o coração ferido. Talvez até mesmo alguns estejam magoados contigo, porque apesar das orações, dos posicionamentos, eles ainda não viram a resposta. Eles ainda não viram ou não entenderam que há um tempo certo para todas as coisas. E no tempo certo o Senhor bradará, porque o Senhor já está aqui. No tempo certo o Senhor vai mudar o nosso choro em festa. O Senhor vai fazer a nossa fraqueza se transformar em força. No tempo certo. E eu te peço, Senhor Deus, agora, que o Senhor venha sobre a tua igreja. Que o Senhor venha sobre a tua igreja essa manhã. Que o Senhor possa trazer consolo aos nossos corações. Pai querido, quanta gente sem esperança, quanta gente, Senhor, dentro de uma arca e só vê tempestade lá fora. Mas eu te peço, lembra-te, Senhor, do teu povo. Haja em conformidade com a tua promessa. E a tua promessa é: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mesmo que a nossa alma não sinta, o nosso espírito se alegra em ti. Mesmo que a nossa alma tema, o nosso espírito se renova em ti. Porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão, porque estão esperando no Senhor. Renova nossa esperança essa manhã. Ouça o clamor do teu povo. Libera a tua bênção sobre a tua igreja. Libera, Senhor. Libera, 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 Senhor. Manifesta cura, manifesta libertação, saúde, provisão. Abre, Senhor, as portas. Aquieta a tempestade e o mar lá fora. Pai, que haja paz nos nossos corações. Eu abençoo a tua igreja com paz. Eu abençoo a tua igreja com uma alegria nova. Senhor, renova a alegria, renova a alegria, renova a alegria, renova a alegria, renova o júbilo nos lábios, renova a alegria, na certeza que o Senhor está sentado sobre o trono. A ti, Senhor, a honra, a ti a glória. Te adoramos, te bendizemos, exaltamos o teu nome. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te
receba a honra, receba a glória, receba o louvor, receba a adoração. Tu és o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, mas permaneceremos em pé, louvando o teu nome. E agora que nós vamos voltar aos nossos lares, vamos voltar aos nossos afazeres, leva-nos debaixo das tuas mãos, e que o amor de Deus o Pai, a graça de seu Filho amado Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos vós, não somente agora, mas para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe, queridos. Vão na paz do Senhor Jesus.